Cláudio. Agora, sobre o Campeonato Brasileiro, Ali Oliveira, o Cláudio falou de 2 voltas, né? Tem 2 voltas, o Patrick e o Paulinho, o Mariano e o Paulinho. E acaba de chegar a informação que Patrick e Lemos treinaram normalmente, então são boas notícias. E aí, como é que... Agora parece que a dor de cabeça do Cudê pode ser outra, né? Ou a do Claudião, né? Que sempre tenta adivinhar o time. É mais difícil, né? Claudão e Justiça, barra Pantufa. O Pantufa fica azucrinando os outros pra ficar descobrindo o time. Mas às vezes eu tenho a impressão que nem o Cudê sabe mais ou menos o que ele vai fazer. O Pantufa sabe mais do que ele. Eu não chegaria tanto. Nesse momento eu acho que ele não sabe o time ainda não. Hoje eu falo. Eu tava fazendo até um levantamento. Você sabe quantos jogadores de linha? A competição mais importante é a Libertadores. Sim. E é inclusive a que o Galo tem o pior desempenho. Pegar a Libertadores 3 jogos, 3 pontos. O Brasileiro 3 jogos, 4 pontos. E a Copa do Brasil, 2 jogos, 4 pontos e a classificação. Então, a competição mais importante é a que tem pior desempenho. Sabe quantos jogadores de linha ele repetiu nos 3 jogos da Libertadores? Nenhum. Aí você vai falar, não, tem a lesão, tem a suspensão, mas nenhum jogador jogou os 3 jogos da Libertadores. E assim, tem uma lógica no futebol, eu já falei isso aqui e eu não estou defendendo o jogador, só estou falando da vida como ela é. O jogador, ele joga bem para continuar jogando. E muitas vezes o Cudê não tá nem aí para isso, né? Então, por exemplo, no último jogo, o Edenilson era o cara que estava se destacando, seleção do Campeonato Brasileiro, fora. O Johan, em dado momento, era o meio-campista que estava mais regular, fora. O Vargas é o jogador que está pior. Titular no jogo mais importante. Né? Agora o Igor Gomes fez 2 gols, deve pro banco, né? Por essa lógica, cara. Isso é muito louco, mas é a verdade. Então, assim, claro, tem uns caras que ele não é nem louco de mexer. Né? O Hulk, ele não vai... Se ele tirar o Hulk do time, o Hulk tira ele. Né? Mas, assim, no mais, é muito impressionante. Eu acho que a notícia boa é que o time tá 4 jogos sem perder. Isso é significativo, dá confiança. Eu acho que dá credibilidade. Mas essa lógica que não dá para entender muito não, viu? Agora, isso não passa também pelo fato dele estar sempre falando que o elenco é reduzido, ele tem que administrar que são 3 competições para não perder os jogadores por lesão, Alexandre? O Romano, é aquilo que a gente falava em relação ao Cruzeiro, o fato de o Cruzeiro não estar numa Copa Sul-Americana, né, ou na Sul-Americana ou na Libertadores, dá a ele algumas semanas. Que os times que estão na Libertadores ou na Sul-Americana não têm. Por exemplo, Simões, me desculpa, o Cruzeiro jogou até hoje 15 jogos. O Atlético jogou 24. Pois é. Você vê a diferença. É uma diferença significativa. É uma diferença significativa, porque o Atlético foi finalista do Mineiro, o Cruzeiro não teve esses 2 jogos a mais, o Atlético teve 4 jogos da fase preliminar da Libertadores, que o Cruzeiro não teve, e o Atlético já teve 3 jogos da fase de grupos da Libertadores, que o Cruzeiro não teve. Então, e jogos decisivos, né? Decisão de estadual, mata-mata de Libertadores e jogos de Libertadores com a pressão de ter perdido o primeiro, perder o segundo, então isso também afeta muito o desempenho físico, o psicológico afeta o físico, porque quando o psicológico tá ruim, né? O Ale foi jogador e treinador, sabe? O jogador corre errado ainda. Verdade. Então aumenta o desgaste físico. Então eu acho que isso também é muito levado em consideração, não só pelo Cudê. Eu não acredito que hoje em dia exista treinador que escale o time sozinho. Eu acho que o treinador, ele tem uma comissão técnica e todo tipo de análise é feito, inclusive análise física, né? Para poder saber quem ele vai poder contar melhor, até por causa da intensidade do jogo. Então a gente pegou, o Atlético jogou pela Copa Libertadores, né, uma partida suada contra o Alianza Lima na quarta-feira, vai jogar no domingo à noite. Então ali é um tempo melhor para você administrar e poder tentar repetir o time. Já não vai acontecer, porque você já falou aí que o lateral direito, o Mariano já treinou, o Lemos já treinou, o Patrick já treinou. Então, vai mudar com certeza o time, isso não tem dúvida não. E de toda forma, isso não é muito uma novidade. É interessante, porque os treinadores argentinos, os sul-americanos principalmente, a gente viu o Pesolano aqui, a gente teve o Sampaoli aqui, a gente percebe que isso é uma prática comum entre eles. Já não é tão comum entre os portugueses, né? O Palmeiras, por exemplo, que é o time sensação do Brasil, a gente sabe qual é o time titular do Abel. O Jorge Jesus, quando teve aqui, a gente sabia qual era o time titular assim, dele. Só para esclarecer, eu não brinco com a ciência. Evidentemente que você precisa rodar o elenco. A minha questão é, nos jogos mais importantes, você ter uma base titular. Por exemplo, na estreia da fase de grupos da Libertadores contra o Libertad,
ele deixou o Zarate no banco. Então, assim, para mim é o seguinte, a Libertadores é a competição mais importante. Nessa aqui, eu vou fazer um planejamento, uma programação para os melhores jogadores jogarem. Né? Então, para mim, fica muito claro isso. Deixa eu te dar um exemplo. Dos 3 jogos da fase de grupo da Libertadores, em 2 deles, os 2 em casa, o Nathan Silva foi titular. Pra você ver. Ele jogou contra o Libertad aquela partida e agora de novo. Aliás, eu quero até saber de vocês dois, Alexandre e Alê, já que o Alê levantou essa celeuma de pelo menos ter uma base, qual que seria a base ideal para o Atlético, dando margem para o Cudê poder mexer no time? A base ideal? Não, o problema da base ideal do Atlético é o seguinte, que 2 caras fundamentais estão fora, o Alan e o Arana, né? Então, sem contar os 2. Eu vejo como titular absoluto do Atlético incontestável o Everson e o Hulk. Zarate não? O Ale acabou de falar num jogo de estreia na fase de grupos da Libertadores, que era um jogo importante contra o Libertad, que o Galo inclusive perdeu. O Zarate foi banco, talvez pensando na decisão do Campeonato Mineiro, mas o Atlético já tinha uma grande vantagem, pode ter a questão física do jogador, mas de toda forma, e a gente não vê até o Zarate, né, com um rendimento, com um fator decisivo que coloca o Zarate como titular absoluto, né? O Zarate já viveu momentos muito superiores no Atlético do que o que ele vive hoje, entendeu? Então eu vejo que o Everson é um titular absoluto e o Hulk é um titular absoluto. O Paulinho também, embora o momento não seja ruim, mas o restante, com a ausência do Alan, o Bataglia e o Otávio praticamente revezam, né? Com a ausência do Arana, o Rubens e o Dodô revezam. Na direita, os 2 revezam. Na própria zaga, reveza. Os meias revezam. Então, quer dizer, Everson, Hulk e mais 9, eu acho que esse é o time titular do Galo. É por aí? Eu acho que você pode montar o time mais forte, assim, que potencialmente. O que vai oscilar aqui, esse cara vai jogar melhor esse jogo, o outro. Mas o que você tem ali potencialmente de melhor... Eu acho que realmente na volância você tem uma disputa igual, né? Mas vamos supor, você coloca... Tirando o Alan, né? Não, o Alan não... Você coloca o Otávio, vai. Aí você coloca Edenilson, Zarate, o Patrick, Paulinho e Hulk. E na defesa, o que eu prefiro mais é Fux e Gemerson, mas entendo o Lemos completamente. Mariano e Rubens hoje. Seria essa a base. Você fazer uma modificação aqui, outra ali, eu acho justo. Mas você manter, principalmente onde você precisa de entrosamento, que é o meia olhar para o atacante, entender o movimento dele, o balanço, onde ele gosta de receber, como ele devolve essa bola, eu acho que é bem importante e me chama a atenção, talvez não por coincidência, a competição em que o Galo tem o pior desempenho é a competição em que ele não repetiu um jogador nos 3 jogos.